eu tava rolando ali pelo Twitter quando eu me deparei com essa imagem aqui. Na verdade, é um vídeo e é da Chaewon, do Triple X, ou algo assim. Eu não conheço esse grupo de K-pop, apesar que eu gosto muito de K-pop, acompanho K-pop. Mas essa é a primeira vez que eu vi essa membro e, enfim. No post a pessoa dizia, né, sobre o corpo dela, sobre ela estar muito magra. E realmente ela tá magra num nível assim que não dá pra dizer que é saudável. Você consegue ver nitidamente os ossos dela, então assim, é algo que pessoalmente me causou um certo desconforto. E enfim, eu não quero julgar o corpo dela, mas eu tô tentando entender o que leva uma pessoa a chegar nesse nível, a ir tão longe, sabe? E assim, por se tratar da indústria do K-pop, a gente sabe que, infelizmente, acaba por ser assim mesmo. Tem esse padrão asiático de, enfim, as pessoas serem muito, muito, muito magras e brancas e... Enfim, eu também vi, né, essa imagem da Mary, da Alexa, né, que faz a Mary em Euforia, em que ela tá muito magra, sendo que na última temporada que saiu, na última não, na verdade, na segunda temporada, ela estava, assim, maravilhosa. Não que ela não esteja agora, tá? Ela continua muito linda, mas ela tinha um molho, sabe? Ela tinha um corpo muito bonito, um corpo muito, sabe, que esbanja ser saudável. Enfim, mas agora ela apareceu super magra, super assim, esbelta, slim, sabe? E eu não pude deixar de questionar o que tá acontecendo, né? Foi aí que eu acho que eu realmente percebi que essa onda de magreza extrema está de volta em Hollywood, está de volta na mídia, está de volta no cinema, enfim. E eu fico me perguntando, né, por que esses padrões só são impostos para as mulheres. Porque, por exemplo, eu não vejo nenhum tipo de padrão para homem. Eu nunca vi um homem reclamar, nossa, ai, porque eu tenho que ter tal tipo de cabelo. Não, porque eu tenho que ser musculoso assim, porque o padrão é esse. Não tem, gente, não tem. Não tem, sabe? O homem não pensa nessas coisas, não tem essa cobrança em cima deles. E olha que os homens gostam de julgar as mulheres, homens esses que aos 25 já estão calvos, né? Então, assim, só é imposto para as mulheres. E, assim, é inevitável, né? O problema, ele não só atinge quem tá ali dentro mesmo da indústria. Claro que são os mais afetados. Mas a gente que é consumidor, a gente que assiste essas pessoas, que vê essas pessoas, acaba se comparando. É inevitável a gente não se sentir fora do padrão. Porque para onde você olha é pele e osso, sabe? E assim, se fosse pelo menos num nível saudável, tem muita gente que não tem uma aparência de saudável. E eu acho que não tem como ser saudável a partir do momento que dá pra ver todos os seus ossos estão marcando. Sabe, gente? Isso pra mim é muito sério, porque eu fico imaginando que a pessoa tá sofrendo. Eu fico imaginando que é uma questão médica, igual no caso da Chaewon. Eu acho que ele é uma questão médica, mas ela tá performando, mas ela tá fazendo show, entende? Então, assim, eu acabo até me sentindo mal pela pessoa, sabe? E realmente afeta muito, sabe? A gente de fora, as pessoas de dentro. É um padrão, são coisas que só afetam mais e mais as mulheres, só fazem mal às mulheres, sabe, gente? Não tem nada de bonito você ser magro a nível de todo mundo ver os seus ossos, a nível das pessoas se questionarem se está tudo bem com você. Porque eu sei que tem pessoas que são naturalmente muito magras, que têm o biotipo, né, pra ser magra mesmo. E tudo bem, né, mas é uma questão natural da pessoa, é o biotipo da pessoa, é diferente. E mesmo que a pessoa seja muito magra, você consegue perceber que ela ainda é saudável, né? Que é só um corpo normal, natural, né? Enfim, o metabolismo da pessoa é rápido. Enfim, diversas questões. Mas quando é essa magreza forçada, essa magreza de Ozempic, de Mounjaro, de dietas malucas, você percebe que não é saudável. Você vê no corpo da pessoa que não é saudável, sabe? Então, assim, meu intuito não é julgar o corpo das mulheres, meu intuito é entender por que ainda em 2026 a gente continua
seguindo esses padrões tão, assim, inalcançáveis, sabe? Eu vejo gente que não tem o biotipo para ser realmente slim, para ser muito magro, fazendo coisas assim inimagináveis para caber num padrão que não cabe no biotipo da pessoa, só por ser o padrão, entende? E eu acabo entendendo essas pessoas porque essa magreza extrema acaba sendo uma moeda social. Porque é fato que as pessoas elas vão te tratar diferente baseado na sua magreza, no seu percentual de gordura, no quanto de dinheiro você tem, nos lugares que você frequenta, quem é a sua família. Então, assim, as pessoas elas vão julgar mesmo você diferente baseado nessas coisas. E aí a magreza extrema já virou uma moeda social. Porque é como se você mostrasse, olha, eu tô dentro do padrão, ou eu tô, sabe, como se você fosse melhor do que outras pessoas. Enfim, então eu entendo, né, quem se compara e tenta mudar e tenta se encaixar. É difícil, gente, não afeta só quem tá dentro da indústria. E assim, de novo eu me questiono, por que não acontece isso com homens, sabe? Porque é sempre a mulher, porque é sempre sobre as mulheres. A gente vê mulheres lindas. Tem novelas mesmo que eu não vou lembrar de cabeça pra citar aqui, mas que as personagens eram magras, porém tinham ali seios mais avantajados, bumbum mais avantajado. Então, assim, era uma magra com aspecto saudável, mas que ainda tinha curvas muito bonitas, era um corpo considerado muito bonito. Mas que hoje em dia as pessoas vão olhar e falar, ela é gorda, ela tá gorda. Sendo que, meu Deus, não, é só um corpo normal, magro, com curvas. Uma mulher magra com curvas, sabe? Muito bem desenhadas, um corpo lindo. Mas as pessoas vão olhar e falar que esta mulher é gorda. Enfim, eu fico genuinamente triste, né? Por essas pessoas. Já começou a afetar até pessoas ao meu redor, né? Enfim, eu já vi pessoas fazendo dietas malucas, assim, pra se encaixar no padrão, pra ficar magra. E assim, essas pessoas que eu vi fazendo dietas malucas, fazendo jejum, fazendo, sabe, um monte de coisa, sem um acompanhamento, sem pé nem cabeça, eram pessoas magras. Uma pessoa que você olha e nitidamente é uma pessoa magra, sabe? Não é uma pessoa que tá realmente acima do peso e enfim. Então, por isso que eu acho bastante triste, tanto para pessoas que estão dentro da indústria e às vezes já são pessoas que têm um corpo muito bonito, já são pessoas magras e mesmo assim elas vão lá e, sabe, fazem de tudo para encaixar nesse padrão aí maluco. E também pessoas que estão de fora, que estão consumindo essas pessoas da indústria, sabe, que estão vendo e aí começam a fazer dietas, a fazer muitas coisas para também encaixar no padrão, sabe? E já são pessoas magras, não são pessoas que estão acima do peso, que precisa realmente emagrecer e tal, por N questões. Enfim, é simplesmente triste, né? Às vezes são pessoas que nem têm o biotipo para realmente ter aquele corpo slim, sabe? São pessoas que têm um corpo mais dito como cavalona, e aí essas pessoas começam a fazer coisas, sabe, assim, realmente bruscas, pra ter esse shape slim que, enfim, tá no padrão e etc. Eu acho realmente muito triste, gente, muito triste. E eu espero que algum dia isso mude, né, por favor, né? Não é como se fosse, sim, uma campanha para pessoas que realmente estão acima do peso e aí, sei lá, se são mais suscetíveis a ter algum tipo de questão ali por conta do sobrepeso. Não, se fosse sobre isso, até ok, sabe? Mas são pessoas nitidamente magras, pessoas que não precisam emagrecer e assim, elas vão lá e fazem tudo que elas podem e que não podem, inclusive, para encaixar nesta bosta de padrão.